Olá, graça e paz, shalom. Que bom que você está comigo aqui mais uma vez. Se é a sua primeira vez, você é muito bem-vindo aqui. Todos são muito bem-vindos aqui. Eu tenho uma meditação na palavra de Deus para a sua vida, para a minha vida, porque como eu tenho dito, a voz pode ser minha, mas a palavra ela é de Deus. E a palavra de Deus, ela é suficiente. A palavra de Deus, ela é poderosa e eficaz para minha e para a sua vida. Pastora Ana Lúcia Petri aqui, do Instituto Único Caminho, uma plataforma de ensino ao corpo de Cristo, uma escola de discípulos. E vamos lá então para mais uma meditação da palavra de Deus. Fica comigo até o final, hein? Atos capítulo 3, versículos de 1 a 12 diz assim: Pedro e João subiam ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, e o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus, e o conheciam, pois era ele que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e de espanto pelo que lhe acontecera. E apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar esse homem? E então Pedro vai pregar a respeito do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, vai recorrer toda a história da lei e dos profetas e vai chegar até Jesus e vai dizer que é através de Jesus que vem a salvação, através de Jesus que vem a libertação, a cura, os sinais, os prodígios e os milagres. Mas o que eu quero meditar com você hoje, queridos, é a respeito do livro de Atos dos Apóstolos. Porque o livro de Atos, ele nos mostra a igreja que nós conhecemos e chamamos como a igreja primitiva. E essa igreja, ela é uma igreja operante, ela é uma igreja que entendeu que o Senhor a estabeleceu e para que o Senhor a estabeleceu. Antes de subir aos céus, Jesus ele disse as seguintes palavras: Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Nós lemos em João 14, nós lemos em João 16, ele dizendo as seguintes palavras: É necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Não vos deixarei órfãos, enviarei o outro Consolador, enviarei o Espírito Santo. Eu enviarei o meu Espírito e ele estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama e será amado do meu Pai. Eu me manifestarei a ele. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o outro Consolador, o Espírito Santo, e ele habitará em vós para sempre. O Espírito Santo que o mundo não pode receber, porque não conhece, mas ele estará em vós para sempre. Então, queridos, eu não sei se você é do mesmo tempo que eu, mas eu sou do tempo em que
haviam aqueles cultos, né? Culto da busca do Espírito Santo. E não há nada de errado nisso. Mas, quando nós fomos ungidos pastores e quando o nosso ministério começou, acontecia algumas vezes de pessoas virem à igreja, virem ao culto e me perguntarem assim: pastora, hoje é culto de quê? E eu dizia assim: como assim? Hoje é culto. Não, mas é culto de libertação, é culto do Espírito Santo, é culto da família. Que culto que é? E eu sempre dizia essas palavras: meu querido, hoje é culto. Nós apenas estamos aqui para prestar um culto a Deus. E a nossa oração é que seja do jeito dele e não do nosso jeito. Que seja feita a vontade dele, não a nossa vontade. Que ele tenha o controle de todas as coisas. E todas as vezes que eu vou a um culto, às vezes até mesmo para ministrar, eu sempre digo: Espírito Santo, o controle está nas tuas mãos e não nas minhas. Eu quero perder o controle e eu quero que tu tenhas o controle total dessa reunião. E eu confesso para você que o maior desejo do meu coração é esse: que o Espírito Santo de Deus tenha o controle, que o Espírito Santo de Deus tenha a liberdade de agir nos nossos cultos, que Jesus não esteja do lado de fora batendo a porta, mas que ele esteja dentro do culto, que ele esteja em nós, que ele habite em nós para sempre, que ele não somente nos visite, mas que ele tenha o controle de todas as coisas e que ele está conosco em todo o tempo, mas que nós atentamos para a sua presença em todo o tempo. Que a gente entenda que a gente não entra e sai da presença do Espírito Santo, a gente não entra e sai da presença de Deus. A gente anda na presença de Deus. Elias dizia: o meu Deus em cuja presença eu estou. E a palavra de Deus vai dizer que no momento em que Jesus morreu naquela cruz, o véu do templo que separava o santo lugar do santo dos santos, onde estava a Arca da Aliança, e que todos queriam ser a presença de Deus, ele se rasgou de cima a baixo. E hoje ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Não significa que nós não devemos congregar, não significa que nós não devemos nos unir para prestarmos um culto a ele, mas significa que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus e que ele está em nós para sempre, não somente nos cultos, mas ele está em nós para sempre. E eu vejo a igreja de Atos, queridos, ela era uma igreja que ela fluía no Espírito Santo de Deus. Ela é uma igreja em que era o agir de Deus aqui na terra. E ela alcançava as pessoas pelo agir de Deus aqui na terra. Então, eu vejo a igreja de Atos dos Apóstolos, uma igreja que fluía no Espírito Santo de Deus. E esse, eu creio que é o desejo de Deus, porque ele diz que nos últimos dias ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Sim, sobre toda a carne. O Espírito Santo está disponível sobre toda a carne. E o Espírito Santo deseja se manifestar. Agora, quando ele vai se manifestar? E como ele vai se manifestar? Eu vejo, queridos, que Deus ele tem um tempo e um modo para todas as coisas. Houve o tempo determinado para que Jesus nascesse. A Bíblia diz que no tempo determinado, Jesus nasceu, o menino Jesus nasceu em Belém. E Isaías vai dizer que um menino nasceu em Belém, mas o Filho de Deus, ele não nasceu em Belém. O Filho de Deus, ele foi dado pelo Pai. Mas eu vejo que ele veio em um tempo em que pessoas esperavam e ansiavam por ele. Como que eu sei disso? Porque quando José e Maria entraram no templo com um bebê nos seus braços, um ancião chamado Simão se prostrou diante deles e o adorou aquele bebê e disse: agora eu posso partir com o Senhor, porque os meus olhos já viram o Salvador.
Então, queridos, de tempos em tempos, Deus, ele faz algo, ele cumpre uma promessa. Ele disse a Abraão que o povo ficaria 400 anos no Egito. E Moisés ficou 40 anos como príncipe do Egito, e depois 40 anos no deserto. E então Deus chega para ele e se manifesta a ele através de uma sarça ardente que não se consumia e diz: eu ouvi o clamor do meu povo, e então eu vou te enviar para livrar o meu povo do cativeiro do Egito e para levar o meu povo a uma terra que mana leite e mel. Eu vejo Daniel, que entendeu através do livro do profeta Jeremias que o cativeiro na Babilônia teria um período de 70 anos, mas quando ele teve esse entendimento, ele começou a orar e ele começou a buscar a fim de que o povo fosse verdadeiramente liberto daquele cativeiro. E o povo foi liberto daquele cativeiro. Eu vejo que Jesus disse aos discípulos: ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E eu vejo alguns deles, 2 deles, voltando para o caminho de Emaús, e Jesus vai ao encontro deles, se manifesta a eles, e eles voltam a Jerusalém. Eu vejo Jesus indo atrás de Pedro, quando Pedro voltou a pescar peixes, e ele faz uma nova multiplicação de peixes, e João olha para Pedro e diz: olha, nós já vimos isso antes, eu acho que é ele. E Pedro se lança ao mar e vai nadando até a praia, e é então restaurado por Jesus. E então eu vejo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, aqueles homens e mulheres durante um longo período, ficando durante um longo período em oração e buscando a mesma coisa, a manifestação do Espírito Santo de Deus, até que do alto eles foram revestidos de poder. E nós conhecemos, adentrou sobre aquele lugar como que um vento impetuoso, e línguas de fogo foram derramadas sobre ele. E a palavra de Deus diz, queridos, que Pedro pregou e que mais de 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças, se converteram na primeira pregação de Pedro. E o interessante é que ele pregava na sua língua e que cada um entendia na sua própria língua. Isso é um mover do Espírito Santo. E é isso que Deus deseja fazer na igreja, queridos, é isso. E quando eu vejo agora no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, eu vejo que Pedro e João estavam indo ao templo e havia ali um coxo desde nascença pedindo esmolas, e pede esmolas para ele. E eu observo que Pedro, ele faz algo, ele olha, ele fita para aquele homem. Porque aquele homem que é movido, um homem e uma mulher, quando é movido pelo Espírito Santo, ele tem compaixão e ele olha para o outro, ele chora com o que chora, ele se compadece daquele que está sofrendo. E então ele diz para aquele homem: olhe para nós. Olhe para nós. E o discurso que nós temos dito nos nossos dias hoje, queridos, é: não olhe para nós, não olhe para os homens, olhe para Jesus. Tirando de nós a responsabilidade. Sim, nós temos que olhar para Jesus, porque tudo vem dele, tudo é por ele, por meio dele, tudo é para ele. Sem ele nós não somos nada, e sem ele nós nada podemos fazer. Mas nós temos dito para as pessoas: olha, não olhe para os homens, olhe para Jesus, porque nós temos sido falhos como igreja. Como igreja, nós temos sido muitas vezes um mau testemunho, a ponto de que as pessoas se afastam de Jesus por causa de nós. Por causa da vida dos mensageiros, muitas pessoas têm rejeitado a mensagem, mas um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus, ele pode dizer: olhe para mim, olhe para mim. Como Paulo dizia: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Não deixando de olhar para Jesus, queridos, mas sendo um referencial, como Jesus dizia: quem vê a mim, vê o Pai. Olhe para mim. Olhe para mim, porque se você olhar para mim, você vai ver um cristão.
Se você olhar para mim, você vai ver uma cópia de Jesus. Se você olhar para mim, você vai ver alguém que agiria exatamente como Jesus agiria se estivesse no meu lugar. É essa igreja que o Espírito Santo de Deus, nesses últimos dias, deseja agir no meio dela. E aí, Pedro vai dizer o contrário do que temos dito nesses dias. Ao contrário desse evangelho da prosperidade que tem sido pregado nesses dias, Pedro vai dizer: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas tudo que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Ou seja, o que eu tenho, eu te dou. E o que Pedro tinha? A presença do Espírito Santo, do alto, ele tinha sido revestido de poder. O que Pedro tinha? Ele tinha uma verdade que ele carregava. Por isso que está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando alguém conhece a verdade, se alguém é liberto, e ele não somente é liberto, como ele manifesta essa verdade, e através dessa verdade outras pessoas vão sendo curadas e vão sendo libertas. O que Pedro tinha? A restauração que ele tinha recebido de Jesus. O que Pedro tinha? Uma palavra que tinha sido liberada por Jesus na sua vida. Por isso ele disse: olhe para nós. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas tudo que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Eu sonho com uma igreja assim, e eu sei que Jesus, ele ama a igreja. Eu sei que os olhos de Jesus estão sobre a igreja. E eu sei que o coração dele é cheio de amor pela igreja, e ele deseja se manifestar no meio da igreja com total liberdade, e ele deseja fazer através da igreja a vontade de Deus na terra como ela é feita no céu. E quando se dará isso, queridos? Isso vai acontecer. Está escrito que isso vai acontecer. A Bíblia fala da chuva temporã e da chuva serôdia, da chuva de antes do plantio e a chuva de antes da colheita. Nós estamos para viver a maior colheita de almas dos últimos tempos. Antes de Jesus voltar, haverá um avivamento e haverá muita salvação através da igreja. E quando isso se dará, Deus está pronto, Deus está desejoso de fazer isso, mas é necessário que a gente entenda isso e a gente ore a mesma coisa. E a gente busque a mesma coisa, porque quando aqueles homens estavam unidos, unânimes, buscando a mesma coisa, o Espírito Santo de Deus foi derramado. Jesus vai voltar e a palavra de Deus diz que o Espírito e a noiva dizem: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quando a igreja orar, toda a igreja orar a mesma coisa: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, juntamente com o Espírito, então Jesus voltará. E eu tenho um clamor, um gemido no meu espírito nesses últimos dias. E eu quero liberar essa palavra sobre a igreja do Senhor. Que o Espírito Santo tenha total liberdade de agir no nosso meio, que nós venhamos perder o controle, que ele venha ter o controle, e que ele possa se manifestar, e que haja um grande avivamento, e que haja salvação de muitas vidas, e que nós sejamos a resposta de Jesus, porque Jesus orava e dizia: quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Sim, achará a mim, achará a você, achará a igreja, achará a noiva do Cordeiro, achará os lavados e redimidos pelo seu sangue, achará os homens e mulheres que foram cheios do Espírito Santo de Deus e que têm coragem de dizer: eu não quero ter o controle, eu quero que tu tenhas o controle e que tu faças em mim e que tu faças através de mim. Senhor, em nome de Jesus, que assim como o Senhor tem pregado essa palavra no meu coração, o Senhor pregue essa palavra no coração de todo aquele que me ouve, porque a voz pode ser minha, mas a palavra é tua. Que haja o mesmo desejo, que haja o mesmo clamor, que haja o mesmo gemido do teu Espírito, e que nós busquemos a mesma coisa,
que tu tomes o teu lugar e que tu tenhas liberdade de agir no nosso meio, para que nós possamos nos dizer: tudo que eu tenho, isso eu dou, e tudo que eu tenho é a presença de Deus, e tudo que eu tenho é a verdade que eu carrego, e tudo que eu tenho é a restauração do Senhor na minha vida. Por isso que eu tenho, eu te dou, e em nome de Jesus, seja curado, em nome de Jesus, seja salvo, em nome de Jesus, seja restaurado, em nome de Jesus, levanta e anda. Senhor, esse é o clamor do meu espírito, e eu creio que é o clamor do teu espírito, e eu te peço, faz isso prontamente, para a honra e glória do teu nome. Aleluia. Graças a Deus. Querido, se essa palavra abençoou você, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Eu não estou atrás de like, eu não estou atrás de fama, eu não estou atrás de dinheiro. Eu estou atrás de ser um canal de Deus, a fim de que o Espírito Santo de Deus possa agir, e a palavra de Deus, que é a verdade, não pode mentir, que seja pregada e alcance o máximo de pessoas, e o máximo de pessoas que eu puder alcançar, que sejam salvas, restauradas, libertas e curadas em nome de Jesus. E eu sei que você que me ouve foi abençoada através dessa palavra, e você pode abençoar alguém também. E eu te peço, faz isso em nome de Jesus. Peço que você se inscreva no meu canal, que você clique no sininho para receber todas as notificações, e que você me ajude a tornar esse canal relevante, porque tem muito evangelho falso na internet, tem muita coisa irrelevante na internet, mas eu quero investir a minha vida, investir tudo que eu tenho, para que a verdade do evangelho seja manifesta. E eu conto com você e te agradeço em nome de Jesus. Eu vou me despedindo por aqui. E se Jesus não voltar até lá, já já nós voltamos com um próximo vídeo, com mais uma meditação na palavra de Deus. Um beijo no seu coração. Eu amo a sua vida. Até o nosso próximo vídeo. E tchau, tchau.